Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de Física. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. O estudo de hoje será com relação à eletricidade. A eletricidade basicamente refere-se a uma carga elétrica elementar. E ela é equivalente a 1 vezes 6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Esse é o valor da carga elétrica elementar. Precisamos compreender que um corpo ele pode estar negativo, neutro ou positivo. Tudo dependerá da relação entre o número de prótons e o número de elétrons. Se o número de prótons for maior que o número de elétrons, o corpo será carregado positivamente. Um corpo neutro não é um corpo sem cargas. Um corpo neutro é um corpo que apresenta um número de prótons igual a um número de elétrons. E perceba, a eletricidade estática atrai o corpo neutro. Por mais que ele seja neutro, ele é atraído pela eletricidade estática. E um corpo negativo é aquele que apresenta um número de prótons menor que o número de elétrons. Simples assim. A quantização da carga elétrica é dada pela fórmula Q é igual a mais ou menos E. Já sabemos que E é 1 vezes 6 vezes 10 na menos 19. Perceba, ele é mais ou menos em função de se tratar de prótons ou de nêutrons. Vezes N, sendo N a diferença entre eles. Perceba, o número de prótons menos o número de nêutrons. Irá determinar, então, a quantização da carga elétrica. A conservação da carga elétrica será basicamente o somatório de Q, que é equivalente ao somatório de Q'. É o Q antes e o Q depois. É isso. Agora precisamos compreender o que compõe os prótons e os nêutrons, e este é basicamente os quarks. Os quarks são as unidades básicas que compõem os prótons e os nêutrons. Temos dois tipos de quark. O quark up, que basicamente apresenta 2/3 da carga elétrica elementar. Então este valor, 2/3 deste valor, corresponde a um quark up, enquanto que um quark down é menos 1/3 deste valor. Interessante, não é mesmo? E o próton? O próton ele é constituído por 2 quarks up e 1 quark down. E quando nós fazemos, então, o somatório do valor de 2 quarks up mais 1 quark down, obtemos, então, a relação de uma carga elementar positiva. O valor final, portanto, de um próton é 1,6 vezes 10 na menos 19. É exatamente o mesmo valor do elétron, só que esse é positivo. Interessante, não é mesmo? Agora, com relação ao nêutron, o nêutron ele é composto por 1 quark up e 2 quarks down. Quando nós fazemos, então, o somatório do valor de 1 quark up com o somatório do valor de 2 quarks down, nós obtemos o valor de 0. E é por isso que a carga do nêutron, teoricamente, é neutra. É 0, equivale a 0. Enquanto que a carga do próton é uma carga positiva de um valor de uma carga elementar, uma carga elétrica elementar positiva, e o elétron tem a mesma carga elementar, só que negativa. Basicamente é isso. Dando sequência ao estudo, estudaremos agora os condutores e isolantes. Basicamente temos que salientar que quem está em movimento são os elétrons. É apenas os elétrons que promovem o movimento. O próton não movimenta. Ninguém recebe ou doa prótons. São somente os elétrons que fazem o movimento, em termos físicos. Na química é outra história. Enfim, a eletrização. A eletrização ela pode ocorrer por atrito, por contato ou por indução. Quando for por atrito, se for um atrito de objetos do mesmo material, não irá se eletrizar. Por quê? Porque eles são do mesmo material. Simples assim. Agora, se for de materiais diferentes, o atrito entre objetos de materiais diferentes produz, então, cargas opostas. Eles irão se eletrizar e o sinal da carga produzida serão cargas opostas que serão presentes em cada um dos materiais. Simples, não é mesmo? Agora, com relação ao contato. O contato ele irá promover a conservação das cargas com sinais iguais e divididas. Se eu encosto uma carga em outra carga, faço o contato entre elas, perceba, as cargas permanecerão com sinais iguais. Que é o sinal da primeira carga que encostou na segunda, por exemplo.
só que o valor será dividido entre elas. Então, o valor será igualmente dividido entre as cargas, mas o sinal será o mesmo. Após o contato, as cargas terão cargas com sinais iguais e valores divididos entre eles. O valor da carga é dividido. Agora, com relação à indução, a indução é quando eu aproximo um objeto de uma carga de um objeto, enfim. Então, entre as cargas. E as cargas, então, serão produzidas com sinais opostos, porque eu só aproximei, eu só induzi, eu não encostei. Se eu não encostei, eu apenas induzi, então o sinal das cargas serão cargas opostas. Simples assim. Com relação à lei de Coulomb. A lei de Coulomb é a lei que basicamente irá relacionar a força elétrica. Essa força elétrica é uma grandeza vetorial, como você pode verificar aqui, e a unidade dela será um newton. Como que eu calculo a força elétrica? Através da lei de Coulomb. Kq sobre d ao quadrado. Esse d ao quadrado será em metros e cada uma das cargas será em coulombs. Este K é uma constante eletrostática do meio, e ela vale 9 vezes 10 na 9 newtons por metros dividido por coulombs ao quadrado. Então, esse valor provavelmente será dado pelo examinador. Ele não vai fazer você calcular. Mas, basicamente, compreenda que no vácuo, o K vale 9 vezes 10 na 9 newtons vezes metro coulomb ao quadrado. Já sabemos, então, como calcular a força elétrica. Agora vamos aprender a calcular o campo elétrico. Perceba, o campo elétrico, assim como a força elétrica, são grandezas vetoriais. No futuro, estudaremos a energia potencial elétrica, e essa sim é uma grandeza escalar. Perceba, não tem mais a flechinha em cima, ela é uma grandeza escalar. Mas ainda tratando de campo elétrico, perceba, trata-se de uma grandeza vetorial. E ela se correlaciona com a força, que nós aprendemos agora há pouco. Então, o campo elétrico ele é igual à força elétrica dividido pela carga. As unidades serão newton dividido por coulomb, o mesmo coulomb e o mesmo newton. O campo elétrico também poderá ser calculado através da equação K vezes Q sobre D ao quadrado, no caso de uma carga só. Uma carga está produzindo esse campo elétrico. E por fim, se tratarmos de um campo elétrico uniforme, ou seja, de céu, nós teremos a equação do Edu, que é campo elétrico vezes a distância é igual a o volt. Com relação ao campo elétrico, perceba, precisamos compreender a direção e o sentido. Então, se houver um campo elétrico nesta direção, sempre saindo do mais em direção ao menos, essa é a orientação do campo elétrico, a direção do campo elétrico. Quando estivermos uma carga positiva estiver próxima a esse campo elétrico, ela irá se comportar da seguinte forma. Ela irá apresentar o mesmo sentido do campo, pois ela será uma carga positiva e deve se direcionar ao polo negativo do campo elétrico. Portanto, ela terá o mesmo sentido do campo. Assim como o campo vai do mais para o menos, a carga positiva irá neste sentido, de mais para menos. Ocorre que, se a carga for negativa, ela então terá o sentido oposto ao sentido do campo. Perceba, uma carga negativa, quando em contato com este campo, ela irá então se direcionar no sentido oposto ao campo, pois ela é negativa e o negativo se direciona em relação ao polo positivo do campo. Perceba que, em ambos os casos, a direção é sempre a mesma, é sempre essa direção horizontal, muda apenas o sentido, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. O sentido muda, mas a direção é a mesma. A direção é sempre horizontal. Com relação às cargas que podem gerar campo elétrico, no caso elas serão calculadas, um campo elétrico gerado por uma carga calculado desta forma, K vezes Q sobre D ao quadrado. Se se tratar de uma carga positiva, perceba, as linhas de força saem do positivo, assim como aqui no campo, perceba, as linhas de força saem do positivo, enquanto que, se for uma carga negativa, as linhas de força estão entrando
na carga negativa. Então, nós temos uma retração quando tratarmos de cargas negativas e nós temos uma repulsão quando tratarmos de cargas positivas. E este foi o estudo, então, da lei de Coulomb aplicada ao campo elétrico, sendo ambas grandezas vetoriais. Agora, estudaremos a energia potencial elétrica. Trataremos, portanto, de uma grandeza escalar. Então, o potencial elétrico ele é calculado da seguinte forma. K vezes Q sobre D. Não temos mais o quadrado. E não temos mais o valor das cargas em módulo. É um valor direto deles. A energia potencial será expressa em Joule. Precisamos aprender também a calcular o potencial elétrico, que é basicamente o U do Edu. O U do Edu, que é basicamente o volt, a grandeza será volt, será o potencial elétrico. O potencial elétrico ele equivale à energia potencial, que é calculada desta forma, dividido por Q. Ou seja, K vezes Q sobre D. Estamos apenas repetindo a equação da energia potencial. E será expressa em joules por coulombs, ou volt. Isso que é o volt. O volt é joule por coulomb. Interessante, não é mesmo? E esse, então, é o potencial elétrico, também futuramente será conhecido como a DDP, ou o U do Edu, não é mesmo? Agora, com relação ao trabalho da força elétrica, o trabalho da força elétrica ele será igual a Q vezes o potencial elétrico de 1 e de 2, 1,2, que será igual a Q vezes o DDP, o potencial elétrico de 1 menos o potencial elétrico de 2, vezes o Q, né? Que é igual a Q que multiplica KQ sobre D1 menos KQ sobre D2. Então, são fórmulas diferentes de calcular o trabalho da força elétrica, através dessas relações, dessas equações, correlacionando potencial elétrico e DDPs das cargas. Com relação à corrente elétrica, a corrente elétrica é basicamente um movimento ordenado de elétrons. E a fórmula para calcular a corrente elétrica é o kT. Nunca se esqueça disso. A fórmula de calcular, então, a corrente elétrica é o kT. Corrente vezes tempo, enfim. Por fim, o efeito Joule é basicamente a conversão da energia elétrica transformada em energia térmica. Então, nós temos uma energia elétrica sendo convertida em energia térmica, que é o Q. E este foi o estudo inicial de condutores e isolantes, da eletrização, da lei de Coulomb, do campo elétrico, que é uma grandeza vetorial, e da energia potencial, que é uma grandeza escalar.